E salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. Afonso, não, a gente não começa mais assim os vídeos, a gente começa fazendo teaser, Afonso. Então volta. No dia de hoje, você vai ter um pouquinho do gosto do que é um clube do livro, né, Afonso? Exatamente, um clube do livro mediado por dois psicólogos, por mim e pelo Fábio. E qual que é a vantagem, Afonso, de um clube... Primeiro, o que é um clube do livro? Depois a gente fala da vantagem de fazer isso daqui. Depois a gente vai pra degustação aqui. Perfeito. Basicamente, o benefício de participar de um clube de leitura... Volta. Não, Afonso. Primeiro, o que é um clube do livro? O Afonso, vai lá. O que é o clube do livro? Benefício, degustação. E aí a gente faz a propaganda. Mas a propaganda a gente não avisa pra eles agora. O que é benefício, degustação? Isso. Um clube do livro é um espaço que, no nosso caso, é um espaço virtual onde a gente possa se encontrar periodicamente para discutir alguma obra. No nosso caso, uma obra de autodesenvolvimento, que inclusive optamos por fazer o primeiro clube do livro com A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, para falar sobre o tema de vulnerabilidade, um tema que a gente acha muito importante e que tem tudo a ver com Além do Consultório. Exatamente, Afonso. Então, uma vez que foi dito que essa experiência de gerar reflexões, de gerar esse senso de comunidade, esse lugar que é para trocar ideias com pessoas que você pode se identificar, ideias que você pode se identificar ali também, além disso daqui, qual que é a vantagem da gente estar fazendo isso sendo mediado por dois psicólogos, né? Então, a gente basicamente, né, Afonso, a gente diz que, olha, quando a gente for fazer os nossos apontamentos, quando a gente for fazer nossas discussões, a gente tentou dividir em três maneiras, né, Afonso? A primeira delas é o quê? A primeira delas é aprofundar uma discussão, não é, Afonso? Exatamente. A primeira delas é aprofundar uma discussão sobre alguma obra, algum tema, como o que a gente vai fazer sobre o livro da Brené Brown. Depois disso, né, Afonso, é a crítica. Tem coisa que tá aqui, meu irmão, que não é padrão brasileiro, que a gente como psicólogo não concorda, né, Afonso? Então a gente também quer trazer uma crítica na leitura, que tem coisa que passa despercebida ali, né? Exatamente, a gente sempre precisa fazer uma adaptação à cultura brasileira e também tem umas peculiaridades editoriais em livros de autoajuda que são super chatas, por exemplo, listinhas ou regras ou passo a passo, que para nós como terapeutas é um horror, dado que a gente sempre tenta personalizar e entender o contexto de cada um. E é isso que também acaba acontecendo num clube de leitura. Como está sendo mediado por nós dois, a gente pode ouvir e tentar gerar algum tipo de reflexão mais personalizada, para cada pessoa talvez, mas pelo menos para o contexto brasileiro, saindo dessas regrinhas tão engessadas. E exatamente isso, o grande terceiro benefício, né, Afonso? Porque tá aí uma das coisas que a gente é treinado a fazer como psicólogo, é pegar qualquer teoria e como que aquilo se aplica de forma individual e personalizado para aquele nosso cliente, para aquela pessoa com quem a gente está trabalhando. Bem, e essa é a nossa ideia, né? Dentro de um grupo de leitura fomentado, mediado por dois psicólogos, é como aquelas reflexões podem impactar no indivíduo que está ali participando, como a gente consegue transformar essa reflexão de forma mais personalizada, individualizada, tornando aquilo mais significativo, afinal de contas. Exatamente, e aqui vale uma observação que existe um limiar bastante importante de ser observado entre o nosso clube de leitura, né, que é o nosso grupo do livro, que é um momento de reflexão, de insight, e sim, de também levar algumas coisas para a vida, para tentar aplicar, e um grupo terapêutico de leitura. Então não é necessariamente um grupo terapêutico, é um grupo de reflexão, aprofundamento, estudo, socialização e insight. Pronto, dito tudo isso, a gente já fez a primeira parte, explicou o que é um grupo de leitura, o nosso diferencial aqui como dois psicólogos, agora está na hora da degustação, né, Afonso? Então vamos lá, cada um de nós separou para o vídeo de hoje, para esse programa aqui de hoje, um trechinho do livro. Caso você esteja ouvindo a gente no Spotify, eu estou com um livrozinho aqui na mão, tá bom? Ó. Eu não consegui virar as folhas aqui, eu não consegui de jeito nenhum. Ah, ok. Bem, então, vamos lá. O Afonso escolheu um trecho, eu escolhi um trecho. Para o ímpar, Afonso, quem começa? Você, parabéns, Afonso. Como que você se vulnerabilizou para começar o dia de hoje? Parabéns, excelente exercício de vulnerabilidade, Afonso. Parabéns, totalmente voluntário, né? O trecho que eu escolhi tá ali na página 10 e começa dessa forma. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Inicialmente, quando eu li esse trecho, o primeiro remeteu a uma experiência muito pessoal minha, né?
que eu acho que, inclusive, falar disso tem bastante a ver com o funcionamento de um clube do livro, né, Fábio? A gente vai lendo, e tem alguns especialistas que dizem que quando você lê, você não só está lendo a obra de alguém, mas você está fazendo uma releitura de si a partir dessa obra de alguém, né? E quando eu estava lendo isso, eu lembrei muito da minha adolescência, que eu tinha bastante insegurança com a minha aparência, bastante insegurança nos meus relacionamentos, e eu comecei a desenvolver essa fantasia de, nossa, como eu queria ser a prova de bala, né? Como eu queria conseguir prever situações de vergonha, situações de bullying, como eu queria que eu não tivesse que passar por umas situações tão chatas que eu passei na escola, né? Sim, E sim. essa fantasia, ela foi sendo motivadora para eu começar a abrir um monte de estratégia. Então eu comecei a me tornar uma pessoa que não se abria tanto, uma pessoa que articulava do tipo, eu nunca gostei muito de futebol, mas eu acabava vendo futebol no jornal só para ter assunto para falar com os meus amigos, para que isso não virasse um motivo para que brincassem com a minha cara. O problema disso, e aqui eu acho que entra agora a reflexão depois de tantos anos de terapia, sendo psicólogo, né? O problema disso é que eu acabei desenvolvendo um monte de estratégias que me afastavam das pessoas. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Que fica para mim. O quanto é sedutor inicialmente não sofrer, é sedutor inicialmente prever coisas ruins que podem acontecer com você, mas ao mesmo tempo isso te afasta das pessoas e começa a trazer uma sensação de solidão. E aí se passa pela minha cabeça, como será que é para você que tá ouvindo, assistindo a gente? Será que você já esteve numa situação em que você pensou, cara, como seria bom poder prever e me antecipar a qualquer risco, a qualquer situação desagradável? Como seria bom eu poder não sofrer nessa circunstância, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos? Você já passou por isso? Você já se viu, eu não vou me expor aqui para que não corra o risco de alguém brincar com a minha cara. Eu não vou me expor aqui para que não corra o risco de alguém puxar o meu tapete. Eu não vou me expor aqui para que eu não corra o risco de alguém me humilhar. E no fundo, você pode até ter sido parcialmente bem-sucedido nessa estratégia, mas no final das contas, ficou sozinho. E é fantástica essa metáfora que ela traz, porque é isso, né? Ao ser perfeito, ou seja, invulnerável, a prova de balas aqui do sofrimento devido ao comportamento dos outros, você também vai se tornando indiferente. Você também vai tendo aqui um baixo contato com possibilidade de vínculos reais, de criar conexões reais aqui também. E não só isso. Quando você vai formando essa carapaça de proteção, né, Afonso? Você também vai se afastando de oportunidades significativas e importantes. Bem, mas isso daqui ela vai falar mais para frente, tanto que ela é uma autora que vai trazer a ideia da vergonha, né, Afonso? Ela vai trazer essa questão de como que a autenticidade e vulnerabilidade estão conectadas aí, mas mais para frente, né? E se você tá gostando dessa discussão e se identificando com esse papo que a gente tá batendo aqui, dá uma olhada lá no Instagram, aproveita, segue nosso perfil, porque a gente tá se esforçando para fazer um conteúdo por dia, pelo menos, trabalhando tanto questões relacionadas ao Clube do Livro, quanto a vulnerabilidade, que é o tema central do livro da Brené Brown. Difícil, né, Afonso? 2 psicólogos tentando fazer marketing aqui, ou negócio difícil aqui. Quanta vulnerabilidade a gente tem que ter para se expor dessa maneira, né? E perceba como a gente passa por esse campo minado da vulnerabilidade juntos, porque seria bem mais difícil se a gente estivesse sozinho. Aí fica uma pergunta, Afonso. Vulnerabilidade é fraqueza? Bem, isso daqui é o trecho que eu escolhi, tá lá na página 9, ela começa falando o seguinte: vulnerabilidade não é fraqueza, é a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias. Não. Eu li errado, mãe, desculpa, eu tenho dislexia, eu não leio tão bem quanto eu gostaria, mãe. Eu coloquei a entonação errada, tá bom? Vou voltar aqui. Lá na página 9, ela traz sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias, eles também não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer
com a nossa vulnerabilidade, determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Rapaz, isso aqui, quando eu li a primeira vez, eu quase arrepiei, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estou explicando agora. Eu e Afonso, a gente já fez esse clube do livro aqui antes, né, Afonso? Inclusive, foi uma das coisas que estreitou muito a nossa amizade, foi a leitura e o compartilhamento, na verdade, de vários trechos aqui. Então, isso aqui já estava até anotado aí há um tempo atrás aqui, de quando a gente leu pela primeira vez. Cara, e para mim aqui ela traz a primeira vez que ela vai falar sobre incerteza, risco e exposição emocional. Ela vai falar mais para frente que isso daqui, na verdade, não existe coragem, não existe ato de coragem sem um desses três elementos. E como isso aqui tem tudo a ver, para mim, né, Afonso, com o nosso conceito de compromisso da ACT, da teoria de aceitação e compromisso. Cara, se você for pensar que um compromisso, aquilo que a gente vai falando para o sujeito, esse processo de se comprometer com aquilo que é valorizado, com o seu propósito, com aquilo que é relevante para ele, cara, quase sempre esse comportamento vai ter uma incerteza, você não tem certeza exatamente do resultado, do que vai acontecer, ele vai estar assumindo um risco, então, pô, isso aqui pode trazer algum tipo de sofrimento, um sofrimento com significado, como geralmente a gente fala, e tem uma exposição emocional, então, puxa, pode dar uma ansiedade, eu posso ficar tenso, às vezes, não, eu tenho que me aceitar, você vai se expor, uma vergonha, vai se expor emocionalmente. E, Afonso, isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com a gente, né? Porque, olha só, a gente, quando a gente foi criar o Além do Consultório, que é esse projeto que a gente tem no YouTube, que está se expandindo para outros lugares, que agora está criando um clube do livro, a gente tinha um baita medo de fazer isso aqui sozinho, né? Eu tinha um baita medo, na verdade, de fazer isso aqui. Eu já tinha tentado outros projetos para internet há 9 anos atrás e eu não conseguia fazer, na verdade. E aí aceitar isso, aceitar essa incerteza, esse comprometimento com risco, fazer essa exposição emocional, que assim, Afonso, vamos dar a mão aqui e vamos junto. Mas é isso, sabendo que existe esse risco, sabendo que existe essa incerteza aqui, sabendo que é isso, né? Até hoje a gente está se expondo emocionalmente. O Afonso está fazendo Reels aí, e como é difícil, né, Afonso? Como eu não consegui ainda fazer Reels, porque eu tenho uma dificuldade de falar aqui sozinho na frente da câmera, pronto. Olha como, para a gente acessar coisas que são importantes, a gente tem que passar, se comprometer aqui, e essas 3 etapas são importantes. Percebe isso, talvez, para você que está ouvindo a gente, percebe isso também? Como talvez várias coisas da sua vida são importantíssimas, mas o fato de você não estar topando a incerteza, não estar topando correr um risco e não estar querendo se expor emocionalmente, está te impedindo de avançar em direção àquilo que realmente é relevante para você? Percebe algum projeto de vida seu, algum relacionamento talvez, algum posicionamento novo que você queria fazer? Pô, Fábio, é engraçado você dizer isso, porque as pessoas podem ver o nosso progresso se elas forem lá nos primeiros vídeos do canal. Inclusive, Nossa. vocês todos estão convidados a assistirem os Aquela primeiros vídeos vergonha, aqui, né, de ver os primeiros. Não, não, tem certeza, não volta tanto, não. Exatamente. E aí, dentro desse trecho que o Fábio trouxe, uma coisa que, para a gente exercitar como seria propriamente um clube do livro, o mesmo trecho pode ser recortado por diferentes participantes e cada um tirar dali uma leitura, cada um tirar dali uma experiência, um insight, algo que pode ser muito útil para a nossa conversa, né? E especificamente no trecho que o Fábio trouxe, quando ele fala o seguinte, ele fala que a incerteza, o risco e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. E essa questão de não ser opcional é o que me pegou nessa frase, né? Por quê? Porque há uma certa imposição de condições a partir do nosso nascimento. Nós não desejamos, né? Nós não tínhamos o plano de nascer, mas nós somos trazidos para este mundo e a partir disso a gente não escolheu a cidade em que a gente ia nascer, o país que a gente ia nascer, os pais que nós íamos ter, as condições materiais de vida sob as quais a gente estaria submetido, e tudo isso inevitavelmente traz a necessidade de lidar com risco, com exposição emocional, com incerteza. É por isso que não é opcional, porque isso é condição porque isso é condição de vida. Só de se estar vivo já tem que se lidar com esse tipo de coisa, né? E quando a gente se conecta com essa ideia, a gente para de se debater com algo que é inevitável e a gente começa a ter uma abertura para então decidir, já que o sofrimento é inevitável, já que a incerteza, o risco, a exposição emocional são inevitáveis, o que eu posso fazer então em relação às minhas escolhas dentro desse ambiente que não é opcional?
Eu acho que isso que me pega, né? Excelente, Afonso. Pronto, você acabou de testemunhar uma degustação do que é o nosso Clube do Livro, né, Afonso? Pronto. Então, isso aqui é um pouquinho dessa experiência. Como a gente disse, a gente vai separar aqui esses trechos. O nosso encontro vai ser muito maior, na verdade, né, Afonso? O nosso encontro aqui são de 90 minutos, ao vivo, com as pessoas que estiverem interessadas, que puderem participar, mas mesmo as pessoas que não estiverem presentes, elas vão ter uma gravação daquilo que elas vão poder assistir depois, né, Afonso? Exatamente, né, Fábio? Não se restringe apenas aos encontros que a gente vai fazer ao vivo e às gravações, mas eu e o Fábio queremos propor a formação de uma comunidade, porque isso tem muito a ver com além do consultório. A gente queria ir além dos limites tradicionais ali da consulta, do atendimento psicoterapêutico. E a gente quer favorecer socialização. A gente quer favorecer pessoas que tenham interesses em comum, pessoas que tenham o hobby da leitura como algo significativo. A gente quer que essas pessoas se encontrem e possam ter trocas valiosas. E é por isso que nós vamos ter grupos de WhatsApp para se comunicar e trocar informações entre um encontro e outro. Tá ficando interessado? Poxa, a gente deixou então aqui na descrição desse conteúdo um link para a página do Clube do Livro, onde você tem mais informações ali e já consegue garantir a sua vaga para essa turma, para esse novo grupo que está se iniciando agora aqui. E é isso, né, Afonso? Vem com a gente quer, na verdade, pensar junto, refletir junto e criar essa comunidade em torno aqui de reflexões que façam a vida valer mais a pena. Exatamente, vem com a gente que tem muito mais para acontecer e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima história de vulnerabilidade também, né, Afonso, que a gente vai compartilhar aqui. Exatamente.